Esta é a continuação da nossa emocionante jornada através das páginas sagradas da Bíblia. Livro de Gênesis. O relato dos descendentes de Terá. Este é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur, dos caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai, Terá, ainda vivia. Tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã, Iscá, eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur, dos caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele. Vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e, por sua causa, me tratarão bem. De fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas, e camelos. Mas, por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão, com sua mulher e todos os seus bens, para fora de sua terra. Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe, prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição.
Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções. Norte e sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali, construiu mais um altar ao Senhor. Por esse tempo, houve guerra na região. Arrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no Vale de Sidim, ou seja, no Vale do Mar Morto. Por 12 anos, estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns, em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savec-Iriatim, e os Oreus no Monte Seir, até Euparã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram a Mispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos Amorreus, que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Arrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer, até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer, e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra,
que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram, e peço que dê uma parte justa dos bens a Ner, Escol e Manre, meus aliados. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso, um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não, não será esse o seu herdeiro, você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur, dos caldeus, para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado, as aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar, e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas, agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado: você ou eu? Abrão respondeu: Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável,
como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de, Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Berede, recebeu o nome de Bir-Lahai-Roi. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão, e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações, e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Então Deus disse a Abraão: É sua responsabilidade permanente, e de seus descendentes, obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros de sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus também disse a Abraão: Quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou: Como eu, aos 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Então Abraão disse a Deus: Que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele, e com seus descendentes, para sempre, a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho que Sara lhe dará por esta época, no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens e meninos da casa, tanto os nascidos ali como os comprados. Todos foram circuncidados com Abraão. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: Meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco.
Descanse à sombra desta árvore enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E, uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: Rápido! Pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e os serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso, mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não é verdade. Você riu. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: Devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: Ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são, de fato, tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: Exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa. Destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos, e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: Se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: Por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: Se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: Por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: Por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu,
e Abraão voltou para sua tenda. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã, poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui, na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito, e por fim, eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar, quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixem-me trazê-las para fora, e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade, e agora, age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois, cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: Você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui. Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: Saiam depressa da cidade. O Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: Rápido! Tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou: Corram e salvem-se. Não olhem para trás nem parem no vale. Fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: Não, meu senhor. Os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixem-me ir para lá, e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo. Atenderei a seu pedido. Não destruirei o vilarejo. Mas vá logo. Fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica por que a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície, em direção a Sodoma e Gomorra, e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com suas 2 filhas.
Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: Nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. E logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho, e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: Ontem à noite, tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite, e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou-o de Moabe. Ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz um menino, chamou-o de Ben-Amim. Ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Abraão se mudou para o Neguebe, ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur, e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: Ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque, de Gerar, mandou buscar Sara, para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim, disse: Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse: Ela é minha irmã? E ela própria afirmou: Sim, ele é meu irmão? Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: Sim, eu sei que você é inocente. Por isso o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo, e sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. O que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer este tratamento que nos torna, a mim e ao meu reino, culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu: Pensei comigo. Este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ela é, de fato, minha irmã por parte de pai, mas não de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela: Faça-me este favor. Por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: Veja, minha terra está à sua disposição. More onde lhe parecer melhor. E disse a Sara: Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas estas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim, todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. O Senhor agiu em favor de Sara, e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou:
Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho, Isaque, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho, Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então, mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu, o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando-o em tudo o que faz, disse Abimeleque. Jure, em nome de Deus, que não enganará nem a mim, nem a meus filhos, nem a nenhum de meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu: eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque, e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou: por que você separou estas 7 das demais? Abraão respondeu: por favor, aceite estas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão.
E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão! Abraão! Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javés-Jiré. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Naor, irmão dele, lhe tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Uz, o segundo mais velho, Buz, seguido de Quimoel, antepassado dos arameus, Quesed, Azo, Pildás, Gidlaf e Betuel, que foi o pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Além desses, Reumá, sua concubina, lhe deu 4 filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Quando Sara estava com 127 anos, morreu em Kiriat Arba, hoje chamada Hebrom, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois, deixou ali o corpo de sua mulher e disse aos hititas: tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês. Por favor, vendam-me um pedaço de terra, para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher. Os hititas responderam a Abraão: ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor o local para a sepultura. Abraão curvou-se diante dos hititas e disse: visto que estão dispostos a me dar o local para a sepultura, façam a gentileza de pedir a Efrom, filho de Zoar, que me permita comprar sua caverna em Macpela, na fronteira do seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justo, e assim terei uma sepultura permanente para minha família. Efrom estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão enquanto os demais ouviam, pronunciando-se publicamente diante dos hititas que se reuniam à porta da cidade. Não, meu senhor, disse ele a Abraão. Ouça-me, eu lhe dou o campo e a caverna. Aqui, na presença do meu povo, eu lhe dou a propriedade. Vá e sepulte a sua falecida. Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efrom, enquanto todos ouviam: ouça-me, por favor, eu os comprarei de você. Deixe-me pagar o preço justo pelo campo, para que possa sepultar ali a minha falecida. Efrom respondeu a Abraão: meu senhor, ouça-me, a propriedade vale 400 peças de prata, mas o que é isso entre amigos? Vá e sepulte a sua falecida. Abraão concordou com o preço e pagou a quantia que Efrom sugeriu. 400 peças de prata, pesadas de acordo com o padrão do mercado. E os hititas testemunharam a transação. Assim, Abraão comprou o pedaço de terra pertencente a Efrom em Macpela, perto de Manre. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente, na presença dos anciãos hititas, à porta da cidade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela, perto de Manre, também chamado Hebrom. O campo e a caverna foram transferidos dos hititas para Abraão como sepultura permanente. Abraão estava bem velho, e o Senhor o havia abençoado em tudo.
Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. O servo perguntou: e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Devo levar Isaque para morar entre seus parentes na terra de onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Cuidado! Não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar esta terra a meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do seu juramento. Mas não leve meu filho para lá, de maneira nenhuma. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir suas instruções. Em seguida, pegou 10 camelos de Abraão, carregou-os com presentes valiosos de todo tipo da parte de seu senhor e viajou para a terra distante de Arã-Naraim. Chegando lá, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço nos arredores da cidade. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e sê bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto desta fonte, e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser: sim, beba. Também darei água a seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo, saberei que foste bondoso com o meu senhor. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher, Milca. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e lhe pediu: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor, beba, respondeu ela, e prontamente, baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água para seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. O homem a observou em silêncio, pensando se o Senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão. Por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz e 2 pulseiras grandes de ouro para os braços. De quem você é filha? Perguntou ele. Diga-me, por favor, se seu pai tem lugar para nos hospedar esta noite. Sou filha de Betuel, e meus avós são Naor e Milca, respondeu ela. Temos bastante palha e forragem para os camelos e espaço para hóspedes. O homem se prostrou e adorou o Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, disse ele. O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu senhor, pois me conduziu até seus parentes. A moça correu para casa e contou à família tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que foi prontamente à fonte para conhecer o homem. Ele havia visto a argola para o nariz e as pulseiras nos braços da irmã, e tinha ouvido Rebeca contar o que o homem dissera. Assim, apressou-se até a fonte, onde o homem ainda estava parado perto dos camelos. Labão lhe disse: venha e fique conosco, abençoado do Senhor. Por que ficar aí fora? Já mandei arrumar acomodações para você e seus homens e lugar para os camelos. Então o homem foi com ele para casa. Labão mandou descarregar os camelos, dar palha para os animais se deitarem e forragem para comerem, e água para o homem e seus ajudantes lavarem os pés. Quando a refeição foi servida, porém, o servo de Abraão disse: não comerei enquanto não explicar o motivo da minha vinda. Está bem, disse Labão. Fale. Sou servo de Abraão, explicou ele,
O Senhor abençoou grandemente o meu senhor, e ele se tornou um homem rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e bois, uma fortuna em prata e ouro, e muitos servos e servas, camelos e jumentos. Quando Sara, mulher do meu senhor, era muito idosa, deu à luz o filho dele. Meu senhor deu tudo o que possui a esse filho e me fez jurar, dizendo: não permita que meu filho se case com uma das mulheres cananitas que aqui vivem. Vá à casa de meu pai, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor: e se eu não encontrar uma moça disposta a voltar comigo? Ele respondeu: o Senhor, em cuja presença tenho vivido, enviará um anjo com você e lhe dará sucesso em sua missão. Encontre uma mulher para meu filho entre os meus parentes, da família de meu pai. Então você terá cumprido sua obrigação. Se, porém, você for aos meus parentes e eles não deixarem a moça acompanhá-lo, estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, fiz a seguinte oração: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso em minha missão. Como vês, estou aqui junto desta fonte. Esta é minha súplica. Quando uma jovem vier tirar água, eu lhe direi: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Se ela disser: sim, beba. Também darei água a seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do filho do meu senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, vi Rebeca vindo com o cântaro no ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Eu lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Prontamente, ela baixou o cântaro do ombro e disse: sim, beba. Também darei água aos seus camelos. Eu bebi, e ela deu água aos camelos. Em seguida, perguntei-lhe: de quem você é filha? Ela respondeu: sou filha de Betuel, e meus avós são Naor e Milca. Então coloquei a argola em seu nariz e as pulseiras em seus braços. Depois, prostrei-me e adorei o Senhor. Louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, pois ele havia me conduzido até a sobrinha neta do meu senhor, para que ela seja mulher do filho do meu senhor. Agora, digam-me se mostrarão bondade e fidelidade ao meu senhor. Por favor, respondam-me sim ou não, para que eu saiba o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam: é evidente que o Senhor o trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que possamos dizer. Aqui está Rebeca, tome-a, e leve-a com você. Que ela seja a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostrou-se no chão e adorou o Senhor. Em seguida, entregou a Rebeca joias de prata e ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos ao irmão e à mãe de Rebeca. Então o servo e os homens que o acompanhavam comeram e passaram a noite ali. Logo cedo na manhã seguinte, o servo de Abraão disse: envie-me de volta ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: queremos que Rebeca fique conosco pelo menos 10 dias, depois, ela poderá partir. O servo, porém, disse: não me detenham. O Senhor me deu sucesso em minha missão, agora, envie-me de volta ao meu senhor. Pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu: sim, estou. Com isso, eles se despediram de Rebeca e a enviaram com o servo de Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. Na hora da partida, abençoaram Rebeca, dizendo: nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares. Que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos. Então Rebeca e suas servas montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim, o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Nesse meio tempo, Isaque, que morava no Neguebe, havia regressado de Bir-Lahai-Roi. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaque, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu:
É meu senhor. Rebeca cobriu o rosto com o véu. Depois, o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente, e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Abraão se casou outra vez, com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz Sinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a seu filho Isaque. Antes de morrer, porém, deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-os para as terras do leste. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro, e ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Esse era o campo que Abraão havia comprado dos Hititas e onde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, e ele se estabeleceu perto de Bir-la-ai-roi, no Neguebe. E esse foi o relato dos descendentes de Terá. Se você gostou desta passagem bíblica e deseja continuar explorando mais narrativas e ensinamentos bíblicos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos episódios. Até o próximo vídeo.